Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Finalmente aí chegou a tão sonhada final do derby aí do Campeonato Paulista, né? Corinthians e Palmeiras aí vão se enfrentar hoje às 21h35 para resolver aí a final do Paulistão. Então, separei para vocês hoje aí um corte do jogo aberto, com todas as informações aí, uma escalação prévia aí de Corinthians e Palmeiras para esse jogo de hoje nessa final. E com bastante informação aí, e a mídia cravou aí que o Timão vai ser campeão do Campeonato Paulista hoje aí, em cima do Palmeiras. Vamos acompanhar juntos todos os detalhes sobre esse pré-jogo aí do Corinthians e Palmeiras. Que delícia! Um derby na final do Paulista, vantagem corintiana, já bateu o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0, gol do Yuri Alberto, e agora precisa administrar apenas a vantagem para ser campeão. Desde 2019 que não acontece. Oi, oi, oi. O discurso está ensaiado. Temos que jogar sério, não temos que pensar no primeiro jogo, temos que pensar só no segundo. Mas a gente tem que ser inteligente também, em saber que não acabou, tem mais 90 minutos para ser jogado. E está aberto, porque você está jogando com uma potência de Sudamérica a nível econômico, a nível tudo, não se compara com nós. Mas não dá para disfarçar a euforia de poder entrar em campo, em casa e com a vantagem do empate. Sim, uma final é sempre... nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas o que eu posso falar é que final é para ganhar, né? Não tem jogo bonito, não tem nada disso, é ganhar de qualquer jeito. E para tentar ganhar um título depois de 6 anos, o Timão fez uma força-tarefa para ter seus 5 atletas convocados a tempo para a decisão. No treino da véspera do confronto contra o Palmeiras em Itaquera, Memphis Depay apareceu em campo. O holandês e Félix Torres, que estava com a seleção do Equador pelas eliminatórias, treinaram entre os titulares. O paraguaio Romero se reapresentou na atividade atrasado por conta de um problema no voo. Já José Martínez, que estava com a seleção venezuelana, e o peruano André Carrilho participaram do aquecimento, mas foram poupados da atividade tática por conta do desgaste no jogo entre Venezuela e Peru pelas eliminatórias na terça-feira. Um pouco cansado, sim, mas não tem desculpa, né? Final contra Palmeiras em casa com nossa torcida, assim que o objetivo é claro, né? Começar o jogo como se tivéssemos 0-0 e ir em busca da vitória e em busca do título. O volante do Timão foi um dos que mais atuou durante a data FIFA. Ficou em campo por 170 minutos, só atrás de Memphis Depay, que teve mais dias de descanso, já que o último jogo pela Holanda foi no domingo. Félix Torres atuou por 99 minutos durante os 2 jogos pela seleção do Equador, mas na última terça esteve em campo por apenas 9 minutos. José Martínez atuou na terça-feira, mas ficou em campo por mais de um tempo, 78 minutos. Ângel Romero teve poucas chances nas 2 partidas e entrou apenas no final. Com os convocados em solo brasileiro e focados na recuperação para o jogo de logo mais, a dúvida do Corinthians passou a ser outra. Rodrigo Garro voltou a sentir dores no joelho direito durante a atividade de ontem. O meia, que foi desfalque no primeiro jogo do estadual, deixou o gramado por conta do incômodo e deve seguir um tratamento intensivo até a hora da decisão para que possa entrar em campo. Garro sofre com o problema desde o ano passado e disputou nessa temporada 9 de 18 jogos do Timão. Marcou um gol e é considerado peça-chave no esquema de Ramon Dias. O comandante já rasgou elogios ao argentino, inclusive. Garro, com os poucos minutos que atuou, mostrou a hierarquia que tem. Seguramente, se continuar com este nível, terá uma oportunidade na seleção argentina, porque a categoria, o tempo de bola que tem, é um jogador de alto nível. É um jogador de alto nível. O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Rileri, Ranieri, José Martínez ou Rian, André Carrilho ou Alex Santana e Rodrigo Garro ou Thales Magno. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. E com o camisa 9, autor do gol da vitória no jogo de ida, o Corinthians entra em campo logo mais contra o Palmeiras em um jogo que vale muito mais que troféu. Desde 2019, o Timão não conquista um título e um sentimento de revanche. Em 2020, foi justamente o Palmeiras que impediu o tetracampeonato do Paulistão consecutivo do Timão.
1-1 no tempo normal e o Alviverde levou a melhor nos pênaltis. Só que nesta decisão, a grande final é em casa. Dos 10 jogos em seu domínio em 2025, o Corinthians perdeu apenas 1. E o Timão conta com a força de Itaquera para voltar a gritar campeão depois de 6 anos. O jogo começa 0-0 em casa, somos muito fortes, sabemos, e com nossa torcida ainda mais, assim que nada, vai ser um dia especial, um dia bonito e se Deus quiser vamos a festejar depois do jogo. Não será simples para ninguém. Temos aqui uma prévia para o Corinthians. Ronaldão, Hugo Souza, goleiro titularíssimo. O Mateuzinho na direita, o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Anrileri na esquerda. Ranieri no meio. A tendência é que seja Carrillo ou Martínez, com o Martínez. Só que aí, questão de desgaste, não é? Teve data FIFA, tem as possibilidades do Alex Santana e do Rian. Aí no meio, o Garro é o titular, caso não jogue. Thales Magno, eu até acrescentaria o Romero mesmo, que também foi para a data FIFA, mas acho que é um jogador que pode aparecer como surpresa. E na frente, Memphis e Yuri, aí não tem dúvida. Não vai sair disso aí. Eu acho que o primeiro jogo mostrou muito a cara do treinador e a conquista dessa vitória deixou o treinador mais tranquilo na condução do meio de campo da equipe, não tomou gol jogando fora de casa. E ali é o que você falou, ali entre o Garro e o Thales, ainda tem na briga o Romero também. Então, é uma prévia que bate praticamente com a ideia do treinador. A gente viu um Corinthians que fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, teve a melhor campanha da primeira fase e depois foi atingindo os objetivos e fez talvez o mais difícil, que é ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. O Yuri fez o gol salvador e eu concordo com você, não tomar gols foi importante também. Foi, ele achou esse equilíbrio com esses volantes aí. Ainda mais quando o Ranieri começou a sair, o Martinez jogando muita bola. Quando você tem um cara que, além de ele marcar, ele destrói o setor que está ali sendo povoado pelo adversário, ele destrói isso e ainda consegue jogar, foi um achado do Ramon Dias. Eita, acabamos de ver o Vitor Roque e, na minha opinião, se ele efetivamente conseguir entrar no jogo, já aproveitar esses dias que eles treinaram apenas e se adaptar melhor ao time, pode fazer a diferença. Aqui a prévia palmeirense, o Everton no gol, o Mike na direita, Murilo e Mikael na zaga, o Piquerez na esquerda. Aí as dúvidas ali, o Richard Rios, que foi bastante utilizado, teve uma minutagem alta na data FIFA, pode ser substituído pelo Aníbal Moreno, Emiliano Martínez foi convocado também, o Veiga tá ali no meio. Aí ou Maurício ou Facundo Torres, que vem jogando. E aí um ataque extremamente competente com o Estevão e Vitor Roque, opções de Abel Ferreira. Não tem muito o que mexer, né? Foi o primeiro combate, agora o que você falou, né? Da recuperação, né? Que esses jogadores possam ter para se recuperar bem para a partida. A única dúvida que ele pode ter aí ainda um pouco deve ser com o Facundo ali pelo lado, mas ele não deve mexer. Porque o Vitor Roque é um moleque que tem uma saúde violenta e o Estevão também. Pegou um lateral de ofício ali e tal, mas ele vai pra cima. Todo mundo sabe o jeito dele driblar, mas ele é muito intenso. E mesmo você sabendo da forma que ele vai driblar, da forma que ele se apresenta, é difícil marcar, porque ele é muito liso. Os dois são, né, praticamente. O Vitor Roque por um lado e o outro o Estevão também. Na minha opinião, o melhor jogador do Palmeiras até a lesão era o Maurício. Não apenas pelos gols, mas pela participação, muito efetivo, mais confortável no time titular também. E a lesão do Maurício prejudicou o Palmeiras. Ele estava bem encaixado, bem acertado. E é um jogador que, se aparecer e estiver bem, eu usaria sim como titular. Jogo decisivo. Você falou em lesão também. O Marcos Rocha também, que era um cara que se apresentava muito bem, o lateral, que chegava na linha de fundo. Muitas vezes era ele que começava a jogada ali também. Ou finalizava ou pifava pro Estevão. Gostei desse negócio de pifava que você me emprestou. Agora você tá usando, eu adoro essa coisa, ele pifava, acho ótimo esse termo. E é isso, esse lado direito é que vai funcionar, pifando essa bola. Então é uma perda, né, como eu falei, do Marcos Rocha, que estava bem, e essa lesão veio, entrou o Mike, de marcar mais, se apresenta mais, mas não tem a mesma qualidade. Prévia do Corinthians, um esboço do que pode ser proposto por Ramon Dias logo mais em Itaquera.
E ele tem, com certeza, algumas dúvidas, não sobre o time titular, mas a questão física é o que pode modificar um pouquinho o Corinthians. No gol tudo certo, Mateuzinho na direita, Félix Torres e Gustavo Henrique na zaga, tem sido assim. Anrileri chegou chegando, vestiu a camisa e mostrou qualidade. Ranieri dá mais segurança para a defesa. Aqui é a famosa data FIFA interferindo um pouquinho na escalação. Será que o Martínez vai estar pleno para jogar esse jogo? Pode ir com o Rian. Carrídio, que o Chico Garcia elogia tanto, pode ser substituído pelo Alex Santana. O Garro não fez o treinamento completo ontem, então no lugar dele o Thales ou até o Romero. E na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Chico Garcia, considerações sobre esse possível time escalado. O Thales Magno tá na prévia ali como dúvida, porque ontem, quando o Garro sai do treinamento com dores, e isso é uma preocupação realmente, ele coloca o Thales e não o Romero. Mas eu acho que foi mais por uma questão, até porque o Romero também estava na data FIFA, não jogou tanto quanto os demais, mas para colocar aí é uma alternativa, claro, o Thales, né? Mas aí eu acho que se o Garro não jogar, ele mantém o time do primeiro jogo. Porque o Memphis funcionou muito bem por dentro ali, fazendo uma função tática importante, o Romero e o Yuri jogando mais no campo ofensivo, a defesa foi muito bem no primeiro jogo, e agora muda porque eu acho que o Corinthians vai ter mais a bola, né? Enfim, vai jogar na sua casa, só que o Palmeiras precisa do resultado. Então o Palmeiras também vai oferecer espaços, né? Talvez por isso também a opção do Thales. O Thales é um cara que tem 1 contra 1, também ataca esse espaço. Agora, de resto, acho que o Ramon encontrou uma solidez defensiva que não existia na temporada, né? É recente, tem 2 jogos aí que o Corinthians não toma gols, mas encontrou. Com o Ranieri muitas vezes baixando para um terceiro zagueiro, mais no segundo tempo e tal, mas dando uma sustentação, especialmente com o Angileri na defesa. Então esse é o time, Renato. O Ramon encontrou um time consistente a ponto de vencer o Palmeiras no Allianz Parque. E agora vai tentar confirmar o título em casa. E eu fico pensando, Sgarbi, o Ramon Dias imaginando, o Abel Ferreira precisa vencer o jogo. Não tem jeito, não dá pra empatar porque empate é do Corinthians. Então, o Palmeiras será mais ofensivo desde o início, vai tentar abafar, vai tentar se impor, ou, de repente, vai dar uma segurada, esperar um pouco mais porque não pode tomar gols também. Então são 2 coisas importantes e que devem ser avaliadas. E o Ramon tá mais tranquilo, porque ele já conseguiu um resultado positivo fora de casa. Rei, mas se eu fosse o Ramon, eu colocaria na cabeça do time e na cabeça do treinador, claro, na cabeça dele, tá 0x0 o jogo. Pra mim isso é muito importante. O Corinthians não pode segurar. Começa assim. 0x0. Não, mas tá 0x0 no modo geral. Tá 1x0 nesse caso. Tá. Beluga. Mas no modo geral, cara, se o Corinthians entra em campo, na sua casa, força da sua torcida, que é onde realmente é um clube muito forte, cara, se entra segurando atrás na defesa, pra mim seria um erro gigantesco. A vantagem é mínima. É mínima. Daí o Palmeiras acha um gol, o Corinthians segurando, o Palmeiras acha um gol. Pô, não tem. O Corinthians tem que jogar bola hoje. Se qualquer resultado por um gol de diferença pró-Palmeiras, vai pra pênaltis. E pra mim, o futebol muitas vezes não tem merecimento, né? Só que quem merece ganhar pelo campeonato que fez, e por isso tem que jogar bola hoje, é o Corinthians. Boa. O Corinthians fez um bom campeonato paulista, jogou bem em diversos jogos, ganhou do Palmeiras lá, que é super difícil ganhar, e jogando bem. Fez a melhor campanha. Fez a melhor campanha, claro. O Corinthians olha os merecimento. Dois sintonia, não é, mas Você viu, Ronaldo? Tem que falar a grande verdade. Pra mim, o grande desfalque do Corinthians, olha isso, né? Se fosse há 2 meses, todo mundo falaria Garro. Só que é o Carrilho. Se o Carrilho não joga, é o cara que é o motorzinho do time. Jogar, tem que jogar. Gente, ele jogou 90 por isso que eu acho que a data FIFA deixa ela de lado. Ele jogou muito tempo pelo Só que já tem agora. Brasileirão fora de casa pro Corinthians, é domingo à noite. Mas enfim, agora é esse título. É o jogo, tem que focar nesse jogo. Preserva depois. Isso aí. Marco, esse é o detalhe, não é? A gente tem inclusive daqui a pouquinho pra mostrar essa minutagem dos jogadores da data FIFA, mas aqui o importante é que o Corinthians foi no Allianz Parque, venceu lá. E isso não pode ser menosprezado. Acho que o Ramon tem que usar isso. Os caras foram lá, seguraram uma pressão e ganharam de 1-0. É pouco, mas é uma vantagem. Vantagem enorme, ainda mais com o Palmeiras, que é um time reativo. O Abel joga reativamente, ele joga atrás, buscando espaço, bola longa. E hoje ele vai ter que mudar esse tipo de conduta. Provavelmente, no primeiro tempo, ele vai congelar, para tentar no segundo achar o gol que ele precisa para ir para prorrogação ou virar o marcador. O Palmeiras não é um time propositivo, não é um time que ataca adversários semelhantes, vamos dizer assim. Então ele vai conservar ali a sua postura defensiva, tentando achar uma escapada do Estevão, tentando achar uma bola do Veiga. Esse é o Palmeiras que nós vimos jogar o campeonato todo, que está, na minha opinião, diminuindo o seu potencial técnico.
E o Corinthians, com 40 mil pessoas lá, 40, cabe 40 lá? Não, 48 hoje, 48. Viu, doutor? Hoje 48. 48, quase meio Morumbi. Então, quase o quê? Não, quase o... tá certo, tá entendi, bom, tá entendi. Então, se o Corinthians tiver a presença da torcida que terá, a força técnica, esse time que foi colocado é o que vai jogar. Essa saída do Garro provavelmente é para causar dúvida, para criar um clima de apreensão que o Corinthians não deve ter. Na minha opinião, vai esse time e vai jogar bem e, na minha opinião, supera o Palmeiras. Pois é o dia mais importante até agora no ano, Everton Guimarães. O Palmeiras perdeu em casa, é ruim, não aproveitou o fator local, porém agora vai ter que, se quiser esse título, vencer o adversário fora de casa. Vai ter que mostrar a força de um Palmeiras que ainda não apareceu nesse Campeonato Paulista. Então, Renato, embora as circunstâncias absolutamente diferentes, os adversários diferentes, o Corinthians em casa... Já tive a oportunidade, né? Convite do Ronaldo, do Ulisses, do Chico, não sei porque eu estou citando os três, mas já tive a oportunidade de estar na Arena Corinthians 2 vezes. Então a gente sabe muito bem o que aquela atmosfera ali. Mas se eu puxar pela memória de reviravolta, de reveses contra São Paulo, Água Santa, o Corinthians não é o São Paulo, não é o Água Santa, tá? Estou dizendo de um Palmeiras que ressurge, né? De um Palmeiras que tem o treinador que tem. Se formos analisar estrategicamente entre um e outro, desculpa, né? O Abel está muito à frente do Ramon Dias e do Palilo. E o Palmeiras tem como dar uma resposta em campo, porque tem jogadores acostumados com esse tipo de situação aí, jogar na casa do adversário com pressão, jogadores rodados e o principal, jogadores com muita qualidade, ou seja, se o jogo do Palmeiras entra hoje, um gol do Palmeiras no jogo, no início do jogo, pode mudar absolutamente o contexto de toda a partida. Então, quando eu digo, Palmeiras 3-1, um pouquinho de entusiasmo, mas eu acho que no tempo normal, de fato, o Palmeiras ganha. Meus colegas aqui, todos acreditam, fizemos hoje uma enquete mais cedo, que o Palmeiras ganha no tempo normal para ser campeão. Eu acredito que possa acontecer, Renata, porque tem bola, tem treinador, tem muitos jogadores decisivos. E se falta, por exemplo, um Garro no Corinthians, é um problemaço. E se falta Garro e se o Carrilho não estiver 100%, aí é um problema gigantesco para o Corinthians. Por isso eu acredito que o Palmeiras saia campeão nesta noite. O que é, Ronaldo? Contando que esse cidadão falou que o Hulk estava na lista também, lá do Dorival, não estava. Contando que ele não acertou o resultado até aqui. E outra, os 4-0 que deram lá no... que o Galo passou por cima do América, o senhor também não acertou. Então o senhor é um fanfarrão. Ele é vendido, gente. Ele é. O que uma final não faz na cabeça do Capelanes, que tá fora lá no Paraná, né? Não chegou, não tem jeito. Ô, Capela, se o Memphis não chegar, você já tá por aí, pelo menos isso, hein? Pronto. Tá na fazendinha, né? Menino lindo! Gente, como é bom ser corintiano, né? Gente, a torcida do Corinthians, atenção, atenção, atenção! A torcida do Corinthians é diferente, gente. Não tem igual. Pode falar o que for. Pode falar o que for. Essa torcida é diferente. Essa torcida é única. Os caras vieram de Paranavaí, do interior do Paraná, de Porto Rei, de todo lugar. Uma expectativa de mais um título paulista do Corinthians. Cadê o Boné? Cadê o Boné? O Boné nos quer. Tá à vontade, hein, Capelanes, causando, tumultuando tudo. Gente, ele se adapta em qualquer estádio do Brasil. A questão é a seguinte, o Corinthians não vence o título paulista desde 2019, não venceu mais nenhuma competição nesse período. O Palmeiras já tem uma realidade diferente, mas o Palmeiras estava desacreditado, muita gente imaginou que uma eliminação precoce aconteceria e ele chega na final. O que motiva mais? O jejum de títulos, jogar com a sua torcida ou você ter uma ressurreição dentro da competição como teve o Palmeiras? Eu acho que o Corinthians tem mais expectativa positiva. Você está longe dos títulos e está à mercê de conquistá-lo dentro da sua casa, perante sua torcida, com o resultado favorável da primeira partida, eu acho que é amplamente
o Corinthians está com muito mais fome de título. E, aliás, o Campeonato Paulista tem muito a cara do Corinthians, né? Vamos deixar isso claro. Será o 31º se isso acontecer, que será hoje à Cada noite. time tem um campeonato que tem mais aptidão. O Corinthians tem uma aptidão absoluta. Mundial 2, aí Paulista 31, Libertadores, quer dizer, Copa do Brasil, não tem aptidões Copa para do alguma Brasil outra 3, competição, Libertadores tem. O 1, Corinthians é Mundial 2. Onde você acha que o Corinthians se sente mais confortável é no Paulista? Supercopa do Brasil. Sem dúvida alguma. O Corinthians, desde 77, quando ganhou a Você não tá sentindo cheirinho de provocação no ar? Ronaldo, você não pode ser tão lento. 3 Copa do Brasil. Mas é mentira que eu tô Aqui, falando. tudo Will. É o maior campeão paulista entre todos os grandes. Então eu acho que está muito mais perto do Corinthians. Tem uma Recopa, mas que tem muito, Recopa. o Corinthians tem muito título, ninguém está discutindo. Mas esse, especialmente, tem mais a cara do Corinthians. Agora o Corinthians tem mais que você tá aptidão, a Copa do arrependido, Brasil Sgarbi? também. Então é porque eu falei no começo que, vou estar com o Ronaldo hoje, a Corinthians e tal. Só, cara, imagina o que essa beluga vai ficar insuportável pro resto do ano. Mas o cara já começou aqui, imagina Tá aí que o vai ficar contrário, Chico. Quanto afeta Palmeiras e Corinthians quem sair perdedor nesse duelo? Eu acho que até pela expectativa criada, caso o Corinthians não confirme o título, vai ser uma decepção, olha, uma das maiores, em casa, pro Você maior acha que rival. vão pedir a cabeça do Ramon Dias? Mas já estavam pedindo nos jogos da Libertadores, quando cai na pré-Libertadores, já estavam Tá pedindo. esquecendo que ele como no ganhou o ano primeiro jogo passado na casa também. do adversário. Então, Tá esquecendo? Não, o Ele Corinthians tem uma ganhou o vantagem primeiro jogo enorme. na casa do adversário. Não, o Corinthians está muito próximo de confirmar o título. Acho que está mesmo, tem boas condições para isso. Mas a Renata me perguntou, caso o perdedor seja o Corinthians, e o Palmeiras eu acho que não afeta tanto. Porque o Palmeiras já tem uma certa estabilidade com o Abel. Claro que o torcedor vai chiar, né? Como chiou com a derrota no primeiro jogo. O Abel está sendo contestado por parte da torcida do Palmeiras. Mas eu acho que o efeito ele é muito maior caso o Corinthians não confirme o título do que no Palmeiras. Que coisa. E chegou um momento oportuno para começarmos os palpites. E hoje não é uma data comum. É a decisão paulista em jogo. Corinthians e Palmeiras. 1-0 é a vantagem corintiana. Gol de quem, Rona? 2-0 e Yuri. Não, gol lá foi do Yuri. Então, você tá desligado, você tá bem... Não, ele tá... Eu quero dar meu placar já. Ele tá louco, tá no 2-0. Porque lá o Yuri fez um. Bom dia, Ronaldo. 2-0, Timão. Ele tá preocupado, no fundo. Falei pro bom dia porque é o Corinthians hoje. 2-0. 2-0. Yuri e Memphis Depay. Vai, Corinthians! Põe na conta aí. Vai, Corinthians, menino lindo. O Yuri Alberto tá podre por dentro. Quem? Tá podre por dentro. Quem não gosta do Yuri Alberto tá podre por dentro. Eita. Quem não gosta do Yuri tá podre. Quem não gosta de Yuri Alberto está podre por dentro. É isso aí. Tá podre, menino. Tá podre e lascado. Menino lindo. Bom, agora vamos com o Chico Garcia. Aí o que, Chico? Solta logo, velho. Não, é uma tensão, Bora, né? garoto. Final de campeonato, mas o Corinthians vence por 2-1. Ô, Chiquito. Vai dormir Será o bem aí, campeão? cara. Opa, me ajuda. João Pedro Sgarbi, ainda tem rancor, tem resquício ou é apenas profissionalismo nessa final? Apenas profissionalismo nessa final. Junto com o meu amigo Alê, corintiano fanático, que falou esse palpite também, vai ser 1-0 pro Corinthians esse jogo. Olha que beleza. Olha! Gostei. Marco Aurélio Cunha, você também já tirou o ódio do seu coração em relação à arbitragem? Não, eu não tenho ódio do meu coração, eu só tenho bronca. É diferente. Bom, ficou melhor assim. Eu acho que o Corinthians leva o campeonato. Tá? Eu falei desde o começo que jogar a final em sua casa era mortal para os adversários. Então, eu acho que o Corinthians empata 1-1. Opa! Empata 1-1 porque é E aí vantagem. campeão. Capelanes, olha lá, gente. Achou o Memphis? Achou outro Memphis, hein? E aí, qual é o seu palpite, o seu ou dele? Tanto faz. Vai, Corinthians! Memphis Depay, are you going to score a goal tonight? Yeah, of course, man. I don't care who's playing there. I'm gonna score at least 3 goals today. Let's go, Corinthians! 3-0, Coringão! Go, Corinthians! É isso, fiel. Esse foi o vídeo de hoje que eu trouxe pra vocês aí a respeito de todas as informações aí do Corinthians para esse clássico de hoje aí às 21h35 pela final do Paulistão, clássico derby, no qual o Timão veio com força total aí, já com a vantagem de 1 gol de diferença, pois o primeiro jogo fez um gol lá de Yuri Alberto, um golaço por sinal. Então o Corinthians já vem com essa vantagem para esse jogo de volta agora aí pela decisão aí do Paulistão.
E o Corinthians vem com a força máxima aí. Uma provável escalação seria Hugo Souza no gol, Gustavo Henrique e Félix Torres ali na zaga. Nas laterais ali, Angelelli jogando muito, anulando a jogada do Estevão. E Mateuzinho e Angelelli nas laterais. E ali pro meio ali, o Ranieri, Martinez e o Carrilho, que vieram aí da data FIFA. Então, não sei se vão jogar o tempo todo, mas devem entrar como titular aí os dois. E tem essa situação agora aí, né? Se vai entrar o Rodrigo Garro ou o Thales Magno no lugar dele ali, né? Não sabemos ainda, mas o Rodrigo Garro vem sentindo alguns desconfortos, mas provavelmente aí uma provável escalação seria um Garro entrando como titular. E lá na frente, lá, nossa dupla de ataque ali, que é Memphis Depay e o Roberto. Então essa é uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje e para essa final do derby. Corinthians que vai fazer mais ou menos a mesma tática do primeiro jogo contra o Palmeiras e nessa final do Paulistão. Deve vir com a mesma situação do primeiro jogo, né? Jogadores ali anulando bastante as jogadas do Palmeiras e depois fazendo um contra-ataque ali, buscando um golzinho no contra-ataque. Eu acho que não precisa mais que isso, uma vez que o Corinthians tem aí o empate a seu favor, né? Se o Corinthians empatar esse jogo aí, vai ser campeão do Paulistão. Então vai ser um jogo mais ali estudado no primeiro tempo. O Corinthians vai jogar um pouco mais recuado, segurando um pouco, anulando as jogadas do Palmeiras. E quem sabe no contra-ataque ali conseguir ser feliz e conquistar um golzinho ainda ali no seu primeiro tempo, quem sabe. Vai ser um jogo de bastante dificuldade aí, por mais que seja na casa do Corinthians. Mas como o Corinthians tem um placar na frente aí, o Palmeiras deve vir com força total também para cima do Corinthians. Então precisamos aí ter foco, né? Prestar bastante atenção. A tática, vamos ter que prestar bastante atenção qual vai ser a tática que o Palmeiras vai vir fazendo aí para cima do Corinthians. Então o primeiro tempo ali vai ser de bastante estudo, prestar bastante atenção na tática que eles estão fazendo, anular totalmente jogadas ali, principalmente do Estevão, um jogador muito habilidoso, tentar fazer com que o Angelelli tenha o mesmo desempenho que teve no jogo passado e consiga aí anular jogadas do Estevão e fazer com que o Corinthians seja superior nesse jogo também aí e conquiste essa vitória para poder, ou até empate, para poder o Corinthians ser campeão do Paulistão. É isso, galera. Eu gostaria que você deixasse nos comentários aqui qual o palpite de vocês para esse jogo de hoje. Meu palpite é 2-0. Eu acho que vai ser um gol aí de Yuri Alberto e um gol também de Thales Magno, né? Apesar de Thales Magno não ter certeza se ele vai entrar como titular nesse time. Eu acho que não entra como titular, mas eu acho que ele deve entrar ali substituindo alguém ali e deve fazer um gol nesse jogo também. Então meu palpite é 2-0 pro Timão em gol de Yuri Alberto, Thales Magno. E vamos pra cima, vamos que vamos. Espero que tenham gostado do videozinho aí. Vem trazendo vídeo pra vocês todos os dias com informações a respeito do Corinthians. É só você se inscrever no canal que você não vai ficar perdendo nenhuma atualização aí de pós-jogo, pré-jogo. Tudo eu venho trazendo pra vocês, escalação, tudo mais. Todas as informações a respeito do Corinthians vocês encontram aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. E vai Corinthians!